Uma boa empresa sabe que só existe por causa dos funcionários. Fabiano, e que o sucesso dos negócios está ligado, claro, diretamente ao bom desempenho deles. Por isso, uma boa contratação é fundamental. Vamos ao nosso estúdio em São José, ao vivo. Serginho Guimarães, bom dia para você. Nem sempre essas escolhas são tão fáceis assim, né? Bom dia, Rafael, Fabiana, bom dia a todos. Olha, na realidade é muito difícil esse processo de recrutamento de funcionários, uma tarefa bastante complicada. Por isso, o Bom Dia convidou para falar sobre este assunto, para dar dicas, o psicólogo Adroaldo Faraco, que trabalha com assessoria empresarial. Portanto, fique atento a partir de agora a estas informações. Adroaldo, muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Sérgio, obrigado pelo convite. Eu começo perguntando qual é a diferença de recrutamento e seleção. Olha, recrutamento é a parte que você convida as pessoas a fazerem parte do processo de seleção. Eu sempre costumo colocar para os empresários e também para os gestores executivos na gestão de pessoas, de que um recrutamento muito bem feito dispensa toda uma tarefa, toda uma responsabilidade excessiva no momento da seleção. É como você dar uma festa e você sair distribuindo convites para qualquer um. Se você seleciona as pessoas para as quais você vai distribuir um convite, fica mais fácil a incidência de uma festa confortável para você. E de que maneira começa essa boa seleção? Como que o dono da empresa, enfim, quais os critérios que ele tem que usar para que o candidato seja selecionado? Bom, alguns empresários, gestores, como eu me referi, eles acabam transformando a entrevista, após então o recrutamento ter sido bem feito, eles começam uma tentativa de transformar a entrevista num interrogatório. Eles perdem, nesse sentido, a oportunidade de extrair do candidato tudo aquilo que o candidato poderia passar para ele, no sentido de ele entender ou não se esse candidato satisfaz a vaga. E o que a empresa deve fazer para ter um bom recrutamento e fazer uma boa seleção? São dois processos bastante complicados e que, como a gente falou no início, deve dar muita dor de cabeça, né? Primeiramente, ter profissionais com experiência e com conhecimento de mercado, saber aonde direcionar o seu target, ou seja, o seu alvo, aonde vamos buscar aquele candidato, aquela pessoa que preencheria esta vaga que nós temos a oferecer. Então, algumas empresas, elas cometem alguns erros de anunciar inadequadamente, porque não levam em conta qual a classe social mais adequada e o perfil da mão de obra para a vaga em si. A minha próxima pergunta é justamente essa. O que a empresa não deve fazer? O anúncio, portanto, então, digamos que seja um erro das empresas? Não, isso varia em função de que tipo de vaga, ou seja, da demanda da vaga que você tem a oferecer no mercado. Sabe-se que a rotatividade, que é um dos problemas gravíssimos dentro das empresas, porque ela tem reflexo direto na produtividade, ela ocorre diretamente naquelas funções onde a mão de obra não é qualificada e também não é especializada. Na medida em que a mão de obra vai se qualificando ou se especializando, automaticamente vai reduzindo também o número de rotatividade. Portanto, os empresários devem saber direcionar muito bem o foco, a classe social e o perfil da mão de obra adequada para esta vaga. Os empresários não seguindo estas orientações como você mencionou, quais as consequências para a empresa? Às vezes pode ser desastrosas, né? Desastrosas. Funcionários que entram, ficam uma semana, saem, não voltam nem para buscar a carteira profissional, ficam lá dentro. Pessoas, como eu falei, de uma mão de obra não tão qualificada, com um baixo grau de instrução e que também não tem toda essa responsabilidade para com a sua carreira. E o que acontece? Essas empresas acabam tendo altos índices de rotatividade, de absenteísmo, que é o ausentismo na frente de trabalho. Então, um processo de recrutamento muito bem feito diminui a responsabilidade sobre a seleção. Os dois bem feitos contribuem para que a empresa atinja o êxito, o sucesso na hora da contratação. Adroaldo, no caso do recrutamento bem feito, no caso o funcionário, o candidato foi selecionado, o funcionário está trabalhando, enfim, mas de repente ele não está correspondendo às expectativas e o empresário, o gestor pensa, onde eu errei? Já que a seleção foi bem feita, o perfil era aquele, mas ele não está correspondendo às expectativas da empresa. O que pode ser feito, mesmo a empresa não querendo perder aquele funcionário? Quais os caminhos que devem ser seguidos? Até porque perdê-los implica num retrabalho e num custo dobrado. Na verdade, as empresas cometem um erro
de achar que existem milagres no mercado, no sentido de que elas vão encontrar aquele funcionário dos sonhos. As empresas precisam saber que as pessoas que elas vão contratar, elas não serão melhores do que você que está as selecionando. Porque se elas fossem melhores, talvez eles fossem o seu próprio chefe, né? O que acontece é que eles não capacitam, não treinam, não desenvolvem essa mão de obra, apenas contratam e acreditam que eles estão prontos. Adroaldo, para encerrar rapidamente, um curso em São José, é isso? Isso, na Enflo, Associação Empresarial de Florianópolis, né? Onde nós estaremos durante 10 encontros, 10 noites, levando esses conhecimentos, acompanhados do livro, DVD e CD-ROM, com todas as planilhas práticas para a utilização do gestor de recursos humanos. Tá certo, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado pelas informações, o programa segue com mais informações. Rafael, Fabiana, é com vocês, um ótimo final de semana a todos. Igualmente, Sérgio. Legal, para vocês também. Obrigada.